Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos encerrar a parte de fundamentos de projeto e especificação de software. Aqui nós vamos falar sobre uma forma básica de modelagem que nos permite começar a pensar como determinadas características do sistema deverão ser estruturadas. A modelagem CRC foi proposta no final da década de 1980 como uma forma de promover principalmente uma introdução ao chamado pensamento orientado a objetos. O objetivo era forçar os desenvolvedores a pensarem em termos de objetos, algo bem diferente do paradigma estruturado. A modelagem CRC, às vezes, é referenciada como uma ferramenta, uma metodologia ou um processo, e é usada principalmente no planejamento de sistemas orientados a objetos. A modelagem CRC também é uma alternativa bem mais simples do que, por exemplo, outras abordagens como o ML. Apesar de apresentar bons resultados, o uso de nenhum processo ou ferramenta é garantia de bons resultados. Para isso, é importante que sejam aplicados da maneira correta. Para fazer a modelagem, nós vamos usar os chamados cartões CRC, classe, responsabilidade, colaboração. E o recomendado é usar cartões de verdade, físicos, de aproximadamente 10 por 15 centímetros. Você consegue pensar em por que fazer a modelagem de um sistema usando cartões? Nós podemos citar vários benefícios. São baratos, nos obrigam a ser objetivos e claros e facilitam a participação de todos os envolvidos, por exemplo, clientes e desenvolvedores. Aqui nós temos um exemplo de como os cartões devem ser organizados. Basicamente, nós temos um campo para o nome da classe que nós estamos definindo e, em seguida, duas listas para as responsabilidades e as colaborações daquele elemento. Nesse processo, a análise e modelagem é feita de maneira iterativa, ou seja, de forma contínua, em conjunto com o desenvolvimento, e também é um processo interativo, que conta com a participação de pessoas de diferentes papéis dentro do desenvolvimento. A modelagem CRC não depende de nenhuma linguagem de programação, o que facilita a participação de todos. E também ajuda a profissionais que estão começando a desenvolver sistemas orientados a objetos. Nós vamos falar agora de cada um dos elementos que formam o cartão CRC. O primeiro está associado ao conceito da classe. Uma classe é uma estrutura que agrupa vários membros. Esses membros estão associados a atributos e comportamentos. Para definir os atributos, podemos tentar identificar do que aquele item é feito ou o que ele possui. Já os comportamentos estão relacionados ao que aquele item consegue fazer, qual a sua responsabilidade. Logo, a seção de responsabilidade do cartão vai exatamente listar os comportamentos esperados para uma determinada classe, ou seja, qual a obrigação daquele elemento para com o restante do sistema. Nós vamos dividir as responsabilidades em duas categorias. Responsabilidades de conhecimento, ou seja, a classe deve guardar e fornecer informações, e responsabilidades de realização, ou seja, a classe deve ser responsável e capaz de fazer algo específico. Por exemplo, um objeto cliente conhece seu nome, seu endereço, seu telefone. Um objeto pedido conhece a data de realização e sabe, por exemplo, fazer o cálculo do seu total. A seção de colaboração
define como os diferentes objetos do sistema interagem entre si. Essa interação é feita em dois momentos: quando são necessários múltiplos objetos para se alcançar um mesmo objetivo comum, ou quando a responsabilidade de um determinado objeto precisa da informação que é a responsabilidade de outro objeto. Podemos entender que essa colaboração é como se fosse uma relação cliente-servidor, onde um objeto provê um serviço para outro objeto. Aqui temos uma representação geral de como esses elementos se relacionam. Os objetos possuem responsabilidades, e as responsabilidades podem ser de conhecimento ou realização. E às vezes, para realizar as suas responsabilidades, um objeto necessita colaborar com algum outro objeto do nosso sistema. Por fim, vamos falar rapidamente sobre a sessão CRC. Essa sessão é uma reunião feita com um pequeno grupo de pessoas com diferentes papéis no desenvolvimento para a extração e modelagem dos requisitos. Para uma reunião de sucesso, é importante considerar as ideias de todas as pessoas envolvidas e ser o mais flexível possível. A reunião se desenvolve considerando essas 4 etapas básicas, que serão detalhadas a seguir. Na etapa de brainstorming, é escolhido o time que irá participar e feita uma breve introdução sobre a modelagem CRC. Em seguida, começa-se a discutir o sistema de maneira mais geral. Passada a etapa inicial, os cartões começam a ser preenchidos. Geralmente, as classes são os substantivos nas descrições. As responsabilidades muitas vezes são os verbos, lembrando que podem ser de conhecimento ou realização. E as colaborações são definidas ao se analisar as responsabilidades estabelecidas anteriormente. Por fim, deve-se pensar em diferentes cenários para verificar se as classes definidas anteriormente fazem sentido. Ou seja, tenta-se usar um determinado objeto daquela classe para realizar uma de suas responsabilidades. Caso necessário, os cartões devem ser corrigidos ou refinados. Vamos fazer um exemplo. Considere o Sistema de Gestão Acadêmica da UFMG, o SIGA. Quais classes seriam importantes nesse sistema? Tire alguns segundos e as escreva em um papel. Vamos pensar especificamente em uma classe para representar um estudante. Quais poderiam ser as possíveis responsabilidades e colaborações dessa classe? Novamente, pause o vídeo e escreva em um papel. Aqui está uma sugestão bem simples de cartão CRC para essa classe. O estudante pode conhecer seu nome e fazer uma matrícula. E nesse caso, precisa colaborar com uma outra classe, disciplina. Em seguida, poderíamos detalhar exatamente essa classe disciplina. Tenha em mente que esse é apenas um exemplo. Claro que em ambos os casos, outras responsabilidades e colaborações poderiam ser consideradas. Como exercício, tente detalhar agora as classes curso e departamento. Vejamos um segundo exemplo. Vamos considerar agora uma loja de e-commerce. Quais classes seriam importantes nesse contexto? Aqui podemos enumerar algumas delas: cliente, produto, pedido, carrinho de compras. Analisando especificamente a classe pedido, quais seriam as suas responsabilidades? Ela precisa conhecer os produtos que integram o pedido e fazer o cálculo do valor total da compra.
E as possíveis colaborações que essa classe precisa ter? As mais básicas que conseguimos pensar são cliente e produto. Nesse vídeo, falamos sobre a modelagem CRC. Os cartões CRC possibilitam uma representação inicial clara e objetiva para o nosso sistema. Além disso, são muito recomendados, principalmente para desenvolvedores que estão começando a trabalhar com orientação a objetos. Entretanto, algumas perguntas relacionadas à modelagem do sistema ainda não foram respondidas. Por exemplo, quantas responsabilidades a classe deve ter? Essa pergunta está associada a outros questionamentos e iremos discuti-los em outro momento. Apesar das várias vantagens já mencionadas em relação à modelagem CRC, existem também desvantagens. A principal delas está na limitação de seu uso para sistemas mais complexos. Para isso, existem outras alternativas, por exemplo, utilizar o ML. Deixo aqui alguns exercícios para vocês praticarem. Pensem nas classes que são importantes em cada contexto, assim como as responsabilidades e colaborações.